Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Resenha de Pai. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Rafa, ele com mais um amigo, ele lidera um projeto muito bacana aqui na Gold Coast, em Queensland, na Austrália, chamado Man to Man Brotherhood. E hoje eu queria explorar um pouquinho mais sobre esse seu projeto, sobre o que te levou a fazer esse projeto. Rafa, se puder introduzir a galera. Muito obrigado por estar participando. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, por me convidar para estar falando aí com você nesse projeto aí, Resenha de Pai. É incrível, né? Fico muito feliz e lisonjeado, porque paternidade para mim, Obrigado, na cara. verdade, acho que é o maior incentivo para eu até ter começado esse projeto, né? Então, vou falar um pouco, né? Eu sou Rafael, É, Rafa, né? E moro aqui na Gold Coast já há bastante tempo, já estou na Austrália há mais de 15 anos. E a gente começou um projeto com o Man to Man Brotherhood há um pouco mais de 2 anos atrás, né? E não sei se você quer saber específico um pouco da aham. história, o que você... Não, claro. Você falando da paternidade fez você pensar muitas coisas. Eu acho que esse é um ponto de uma hora que vira a chave, né, na cabeça de muito homem. Quando vira pai e vê e começa a perceber que você vai ter que criar um ser humaninho ali que você tenta evitar aqueles erros que você já passou, você já fez, e fala, não, acho que dá para fazer melhor aqui. E acho que aí é onde começa o nosso desenvolvimento como homem também. Acho que pelo menos a maioria. O que você anda vendo por aí com o seu projeto? Não, com certeza, né? Inclusive, o projeto começou comigo e com o Roger Graça, e ele acabou de ser pai, né? O filho dele, a filha dele, a Maia Sol, nasceu aí faz pouquinho, uns 10 dias, eu acho. Legal, E cara. aí foi incrível, assim, ele falou assim, agora eu entendo, né? Agora eu entendo, que é uma coisa que antes de você experienciar não tem como, não adianta, né? Não adianta Sim, colocar em sim, palavras, a hora que nasce o filho, nasce o pai. E, exatamente. e a paternidade é uma transformação, né? É uma mudança ali. Alguma coisa dentro da gente muda, assim, né? Para mim foi muito Uhum, isso, né? E com certeza o projeto, da minha parte, né, uhum, veio essa de querer ajudar os homens a transformarem e a se conhecerem. uhum. E, e com certeza a paternidade foi uma coisa que Foi o foi ponto muito inicial ali. forte, né? Foi o ponto inicial, na verdade, de toda a minha jornada assim de transformação dos últimos anos, porque eu vi uma apresentação sobre rituais de passagem em 2012, 10 anos atrás, Legal. transforma ritual de passagem de adolescente para de menino para homem, né? Como que Sei. eram em certas culturas, e aquilo me tocou muito. E, e me tocou porque na nossa sociedade eu não tive, né, um acompanhamento ou um ritual mesmo, né, É, para fazer a passagem de menino para pra virar homem, homem. né? Eu acho que assim, quando a gente tá na adolescência, tudo pra que a gente escuta, é tudo normal pra homem, né? Ah, isso é normal. A nossa função como homem, ali quando a gente tá nessa passagem, querendo ou não, é sempre pegar muita menina, sair, fazer festa e fazer um esporte. É só isso. É, Não explicam o como que tem que fazer, essa transição, né. Não necessariamente que tem várias pessoas tem vários homens que são homossexuais, tudo bem, mas eu falo na questão geral, a questão que todos os pais, todos os as mães, todo mundo fala para os homens, enquanto as meninas têm eu vejo que tem aquela um pouquinho mais de aproximação com relação a isso, porque ela passa por outros processos diferente dos nossos e eu enxergo dessa maneira. O que você acha? Depois que você viu esse não, ritual.
Eu acho que a gente está vivendo num momento muito novo da sociedade, né? Antigamente, teve esse ritual de passagem, era muito comum e ele foi adaptado em algumas culturas e ainda continua, né? Até no judaísmo ainda tem, né, o bar mitzvah, que é uma forma do ritual. E para a gente é a mesma coisa, o ritual é quando se termina a faculdade, ou se termina Uhum. faculdade não, Ensino médio? a- o ensino médio, você tem lá uma forma de, de um ritual, né? E no Brasil, por exemplo, é pegar carteira, aí você pega a carteira de motorista, agora eu sou homem, agora eu posso dirigir, né? Sim, E, e quando que, na verdade, nas culturas indígenas, eles tinham todo um formato e uma preparação, e quando eles percebiam que aquele adolescente, aquele jovem, que a adolescência nem existia, né? Aquele menino, a adolescência é uma coisa nova, né? Não existia até poucos anos atrás. Então, quando eles viam que aquele menino estava pronto para virar um homem, eles colocavam ele dentro de um desafio mesmo, né? sim, E o desafio dentro da eu acho que está ligado muito com a questão biológica, independente da orientação sexual. O homem ele tem a parte hormonal biológica, a testosterona, aham, ela a gente produz mais testosterona, e isso traz reações diferentes no nosso organismo do que no organismo da mulher. Então, para aprender a lidar com essa novo elemento que aumenta a sim, produção absurdamente dentro do corpo, realmente. os meninos que estavam agora naquela fase de aumento de testosterona hormonal, eles eram colocados em desafios para poder aprender a lidar mesmo com, a, com os Com essa desafios na com vida, desafio. porque na Uhum. vida a gente vai ter desafio, né? Sim, Então, sim. aprender a lidar com os desafios. E, e muitos desses desafios, inclusive, era até a própria aprender a lidar com a possibilidade da morte até, né? Então, para Entendi. deixar de ser um menino e virar um homem, você deve saber chegar perto da morte. Certo. E é uma E coisa que para a gente fala assim, não, a gente é uma sociedade, a gente tem uma coisa muito mais protetora hoje, né? Muito uhum, mais tudo protegido, né? Então, entendi. eu acho que tinha essa benção o diferencial. E quando eu olho na minha história, eu vejo que, querendo ou não, o que eu fiz na minha adolescência, na minha juventude, foi procurar eu me desafiar e chegar perto ali da morte, né? Entendi. De E tanta uso de droga ou esporte radical ou briga, confusão, qualquer coisa que era para me tentar provar que eu não sabia que eu estava fazendo que aquilo, você mas era homem ali, né? subconscientemente eu estava querendo provar para ao meu redor que eu era homem, né? Entendi. E que homem tem que ser fortão, tem que ser o ali o aquele fortão, o dominar toda coisa ali, né, cara. E É, porque, assim, nas questões indígenas, a gente percebe que é meio que um ritual pra você virar de homem, você começa a virar um guerreiro ali, né, pra eles ali. Você acha? Porque e e essa questão que você fala que não ter porque por não ter esse ritual pra você, e realmente nesse período ali entre a adolescência pra virar um homem, é onde acontece bastante das merda dos homens, né, sim, cara. é, Você acha que isso exatamente. aí ajudaria muito o pessoal hoje na sociedade, nos homens hoje? Com certeza, porque o guerreiro, na verdade, é como se você olhar na psicologia de Jung, né, Jungiana, ele tem trabalhar muito com arquétipos, né, e querendo ou não, essa fase, essa transição é você aprender a lidar com a sua energia de guerreiro, porque todos nós temos uma energia de guerreiro dentro de nós. Uhum. Legal. E só que a gente não aprende a entrar em contato com essa energia de guerreiro de uma forma saudável, com modelos, com homens que sejam modelos para uma representação saudável dessa energia de guerreiro, né? Sim, sim. Inclusive o grupo, né, o Man to Man, quando a gente começou os primeiros encontros, ele era Warrior in Peace.
né? Porque a gente não tinha um nome Legal. ainda, Aham. mas me veio essa coisa na cabeça, assim, ó, Warrior in Peace, porque na verdade o guerreiro, para mim, né, a questão era eu entrar em contato com essa energia, para eu aprender a viver de forma mais autêntica e aberta, porque o que Entendi, eu percebi na minha jornada é que essa minha energia de guerreiro, ela estava toda sendo usada como uma defesa, né? Eu entendi. tinha vários bloqueios dentro de mim, várias sombras, vários pequenos traumas que foram acumulados durante a vida e a infância, que esse guerreiro estava ali me protegendo para não tocar na dor, né? Para Entendi. não tocar naquela sombra, para não tocar na dor. E, na verdade, o momento que eu consegui acessar toda aquela dor, aquela sombra, aquela coisa que eu achava que era A um sua monstro que fortaleza ali? É. que era um monstro dentro de mim, na verdade, era a minha chave para minha paz, né? Por isso Entendi. que eu coloquei como guerreiro, né? Warrior in Peace, né? Um guerreiro em paz até, porque Sim, aí era como se eu transformar essa energia do guerreiro, ao invés de estar ali me protegendo para ficar com o meu coração fechado e me proteger para não me machucar, não, essa força desse guerreiro agora ele é como um guardião da porta do meu coração que deixa sim, aberto entendi. e, e não tem medo, né? Não tem medo de mergulhar na dor, de mergulhar nas emoções, para poder realmente experienciar Entendi. mais liberdade na vida, né? Mais paz Sim, mesmo, porque sim. lá dentro da nossa caverna, onde está tem toda Aham, essa simbologia, né? Com a mitologia, com é, a The Hero's Journey, né? A jornada do herói, de entendi. ir enfrentar os seus demônios, os seus dragões, e é essa energia do guerreiro que é os próprios demônios que estão dentro de nós, né? Então, É, e muita gente projeta é pra fora, interessante. na verdade tem muita coisa dentro, né, nossa, que bloqueia a gente de explorar todo aquele potencial e dar aquele passo pra frente que às vezes a gente tá, não tá conseguindo enxergar por que que aquilo ali sempre acontece, na verdade você trabalha dentro pra depois ir pra exportar pra fora, né, cara. Com certeza, né? Essa foi a chave da minha jornada, assim, né? E essa faz parte da energia do guerreiro também, que a gente faz no trabalho de homens, é isso, de ter autorresponsabilidade, Uhum, né? De trazer a responsabilidade para si, de saber legal. colocar limites também lá fora, né? Não dizer sim o tempo inteiro. Importante, importante. Não está fazendo sempre tudo pelos outros só porque quer alguma coisa em troca. Então, esse contato com a energia do guerreiro de uma forma saudável, né, de uma forma que tenha um espaço seguro para entrar em contato e de forma Uhum, com outros homens, né? E entendi. isso ajuda realmente a gente tocar no nosso lugar de potência, porque essa energia do guerreiro é uma energia de potência, né? Sim, sim. que, que por causa da violência hoje na sociedade ficou colocada de lado por medo. Ah, melhor nem chegar perto dessa energia porque ela é muito explosiva e violenta. Uhum. Mas é exatamente por ser reprimida, né, por a gente Que não acaba olhar sendo. para ela, que ela acaba sendo explosiva, porque quando a gente consegue olhar para aquilo lá, você consegue estar mais, para mim, no meu caso, eu consegui estar mais aware, mais consciente de quando essa energia está vindo, né? Uhum. E não significa que vai ser perfeito, não vai errar e nunca vai, Exatamente. Faz né, fazer uma besteira. explodir, fazer uma É. besteira, mas, Pelo menos mas quando é um, explode, acho que tem um limite ali, você sabe onde se direcionar ela essa energia, né, cara. sim, sabe direcionar, com certeza. E também é, é o tempo de voltar também, né? Muitas vezes tem solta uma energia e aí quanto tempo eu levo para voltar para o meu centro? Ou Entendi. tenho a humildade para poder chegar e assumir meu erro, né? Falar assim, ó, eu errei aqui, a forma como eu falei não foi a melhor.
né? Cara, Então, essa desculpa, pode concluir aí. não, é isso aí, é isso aí. Né, o que você falou de muito se fala, né, explodir e direcionar, né, a energia, mas também, foi uma acho que foi a primeira vez que eu vi alguém falar assim, sobre a hora de retornar e voltar àquela sua paz ali e ver que você errou, ou se você errou, errou, se pede desculpa, pega a responsabilidade, ou se você conseguiu projetar essa energia para uma parte que não prejudicaria ninguém, só seguir em frente e virar a página e continuar andando, né, cara, em É, paz. é, E falando sobre isso, hoje, fala muito sobre masculinidade tóxica, que eu acho que é muito confundido às vezes, muita gente confunde como ser você ser macho, você ser homem, seria uma coisa ruim, mas são coisas diferentes, eu acredito. Ainda sim. mais agora você falando, e você, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que, na verdade, o que é tóxico é a vergonha tóxica, né? Não é a É, masculinidade. sim, É como se chegou um momento que ah, dá vergonha de ser homem, porque não tem para onde ir. aham, é, Para onde que eu vou? Não tem, eu não posso, não sei lidar com a minha energia agressiva. Não sim, posso é, agredir e não posso ser sensível, né? Porque uhum, também não é aceito. Então é uma confusão, assim, para mim me gerou uma confusão que o meu comportamento com homem, com mulher, sempre foi diferente também. Num grupinho de homem, eu sempre tentei me impor, né? Tentar conseguir hum, mostrar que eu era homem, mas com mulher eu já fui querer ser o bonzinho, o bom rapaz ali, porque sim. não pode. Alô? Oi, eu tô aqui, tô Desculpa ouvindo. aí, cara, falhou tudo aqui. Sei o que aconteceu. Tô certo. Desculpa aí. Onde a gente estava mesmo? A gente estava falando da masculinidade tóxica. É, então, é o que eu vejo, na verdade, a masculinidade tóxica, que para mim eu vejo é o resultado de uma vergonha tóxica, que é de não só vergonha, mas a vergonha ela é como se fosse né, vergonha e culpa são as emoções mais densas que a gente carrega, né? E a gente carrega de forma tóxica mesmo, Entendi. porque é uma forma da gente estar se autopunindo o tempo inteiro e aquilo lá entrelaça com outras emoções, né? E Sim. quando a raiva, que também não é uma emoção que a gente aprende a lidar com ela, fica lá sendo reprimida, suprimida por anos e anos, Uhum. quando chega, Quando explode, ele explode de explode. forma tóxica, né? Sim. Então, não saber lidar com as próprias emoções é o que gera Al toxicidade da sim, da expressão. coisa. Não que ser Então, homem seja tóxico, né, exatamente, né? Porque é, isso acho que reforça a vergonha tóxica, é, reforça mais ainda, né? Então, exatamente. e no final das Infeliz contas, a mulher quer um homem, né? Ela quer um homem que claro. tenha presença, tenha firmeza, que vá estar lá para usar da energia masculina para proteger, para não só para Sim, prover, né? E ao mesmo tempo o homem hoje também teve mais acesso a uma energia feminina também dentro de si também, que é outra coisa que muitas vezes é um tabu, assim, pô, como que eu sou homem e eu tenho uma energia feminina? Né? Todo mundo tem energia sim. masculina e feminina dentro de si. Né? Só que um é mais presente do que o outro, né. É, Uma energia é mais presente do que a outra, ali. Eh essa questão de masculinidade tóxica surgiu nesses últimos anos aí, e acho que vem causando, não sei, por manipulação de algumas mídia social, acaba meio que sendo,
é muito pejorativo, mostra que como se todo um homem fosse, como ser homem fosse tóxico, né. E como Hum. você falou, a vergonha, eu concordo contigo, a vergonha é tóxica, né, você não saber lidar ali com as suas emoções é o que causa todos esses problemas, não que ser homem seja ser masculino ali seja algo tóxico para a sociedade. Se você souber lidar com as suas energias, saber direcionar, saber fazer tudo. Eu acho que é isso mesmo que você acredita, que a gente que vocês veem no grupo de vocês? Também, com certeza, a gente tem no grupo, o grupo a gente trabalha de forma bem circular mesmo, né? Então é uma forma de trazer várias perspectivas, cada um tem uma história de vida, e aí você vendo como cada um lida, você vê os pontos em comuns, mas também como tem pontos distintos em cada um, Aham, né? Então a gente acaba aprendendo muito com a diversidade mesmo, né? sim, Porque se eu fico no meu próprio mundinho, criando a minha própria realidade, achando que tudo que eu faço do meu jeito é o jeito certo, e não tenho não tenho ninguém para me falar o contrário, isso vai gerar também uma masculinidade tóxica dentro de mim. é Se eu não tenho ninguém para falar assim, opa, peraí, cara, né? Você tem formas é diferentes de por fazer. aí. Não é nem de querer consertar, é que a gente fala que a gente não tá lá, não tá para consertar ninguém, ou não tem alguém quebrado ou tá errado. Mas aí fala assim, pô, peraí, eu faço de forma diferente, né? Eu, na verdade, numa situação dessa, quando aconteceu, normalmente a gente gosta muito de trazer para a história e trazer para autorresponsabilidade de novo, né? E Aham, contar as histórias como acontece comigo. Então, se entendi. alguém está falando uma história lá e aquilo lá mexeu comigo, aí a primeira coisa é sempre validar também. É a mesma coisa com criança. Tem que validar assim, Sim, porra, eu escutei aquilo lá mexeu comigo, né? E aconteceu uma situação, ou meu pai fazia isso comigo, ou minha mãe fazia isso, uma coisa comigo, e aquilo me deixava de tal forma, né? E entendi. hoje eu faço, eu tento agir dessa forma. Então, ter esse espelho é uma sala com um monte de espelhos, né? Aquela sala Aham, que você se vê de várias formas, de vários ângulos diferentes. Então, entendi. essa acho que essa é a maior riqueza, né? Que participar, né, Do do, grupo. do grupo assim traz. Legal. Com certeza. E, a gente estava falando, desculpa, eu acabei te interrompendo, a gente estava falando sobre a questão dessa força feminina, força masculina que a gente tem dentro da gente. Você pode dar um pouquinho mais de explicar um pouquinho mais, porque tem gente que pode entender que nem você falou: "Eu não tenho essa força feminina dentro de mim", mas que nem você disse, todo mundo tem, né, cara. É, porque é polaridade, né? Não existe. Se você for observar a essência da existência material, ela funciona com dois polos, né? E, e você vê que sempre ele vai fluir do negativo para o positivo, né? Como se nasce no negativo e vai pro positivo. Você vai ver uma bateria, como é que funciona, é isso que acontece, né? O campo eletromagnético funciona dessa forma. Uhum. E, e na questão de entre homem e mulher, se colo- homem e mulher são gêneros diferentes. Agora, assim como tem o feminino e o masculino, só que dentro de cada um a gente tem as duas polaridades o tempo inteiro. Entendi. E a característica feminina, a característica feminina é masculina, tem certas formas diferenciadas, né? O feminino é mais receptivo, né? O masculino ele é mais direcional, né? E você pode até fazer uma questão anatômica. Você vai olhar o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino, tem essa diferença. Um é mais receptivo, né? O outro é mais Entendi. penetrador. Então, até a questão da energia do guerreiro a gente tem uma energia, o masculino, não a gente homem, a mulher também tem energia masculina e Sim. tem muita mulher que é muito penetradora, né? Aham. Que todo mundo tem essa energia de estar tomando uma ação direcionada.
Entendi. Essa é uma forma da energia mais masculina. Então, todos nós temos isso. A gente vai e toma ações direcionadas. Entendi. A questão de trazer mais consciência para a forma como a gente toma essa ação direcionada, né, também. Né? É uma ação direcionada que ela é no sentido tóxica, que eu não vejo tóxica, eu vejo é mais imaturidade, eu vejo mais uma Sim, questão de maturidade mesmo. É, se eu estou pensando totalmente em mim e totalmente não me importa o que está em volta de mim, porque eu sou o centro do universo ainda entendi. e eu vou penetrar e conquistar aquilo que eu quero e não importa o que está ao meu redor, que na verdade isso é simplesmente uma mentalidade adolescente, né? Essa é a falta da transição de adolescente, de menino para Entendi. homem, né? Então, um homem que vive no mundo indo atrás do que é só seu e sem se importar com nada que está ao seu redor, ainda é o centro do universo, ele ainda é um menino no corpo Sim, de um homem, sim, né? E a gente vê na sociedade entendi. hoje muitos meninos no corpo de homem, né? Políticos, você Sim, vê na política, acontece muito também. O resultado da exatamente. nossa sociedade é porque é uma sociedade adolescente. Está tentando provar quem que é, tá todo mundo brigando para provar o seu lugar, achar o seu lugar. Ainda não sabe qual que é o seu lugar. Entendi, Então, eu acredito que a gente vive numa sociedade adolescente. entendi. E fala que falta essa que falta pa não pa por pelo fato de não ter passado por esse ter tido esse ritual de passar e não conseguiu evoluir ali pra tudo bem que cada um tem o seu tempo, mas É, tem gente que demora bastante, né. sim, a gente demora bastante. Né? E É, muitas vezes a própria paternidade, para alguns, vira, né, uma forma de ritual de passagem. É um ritual de passagem. Né? sim, A paternidade muitas vezes vira, porque muitas vezes na paternidade ali a pessoa vê, agora eu daria minha vida por essa outra vida. Eu é, largaria, eu morreria para deixar meu filho ficar vivo, né, digamos sim, assim. Né? Então é a primeira vez que muitos colocam outro ser em primeiro na frente lugar dele, em primeiro lugar. do que a si próprio, né? Um sacrifício, é Sim, um serviço. Agora eu vou servir para minha família, eu vou servir para esse ser indefeso ali que acabou de nascer, é frágil, que precisa da minha proteção. É, é totalmente verdade, é. isso nasce no pai, né? É, a gente bem incrível isso aí, porque de um momento você tá pensando em si, de repente, é aquilo que você falou, você morre por uma outra vida, né, cara. Por uma É, outra vida, se daria tudo, se jogaria na frente de um trem só pra salvar aquela vida. É muito é uma coisa, é onde acho que o amor transcende ali. Ele uhum, passa ele vira uma coisa totalmente acho que você chega no potencial ali do seu amor ali que onde você dá realmente sua vida por outra pessoa, que é quando você tem um filho, né, cara. é. Mas você não foi sempre assim, Rafa, com essa energia direcionada, que nem você falou. Quando você em que momento da sua vida que você falou: "Espera aí, ou alguma coisa tem que ser trabalhada aqui"? Foi quando você virou pai ou foi antes de virar pai? Como que foi isso? Nossa, eu tive várias transformações, vários processos, né? Eu percebo que a natureza é assim também, né? Existe uma, são estágios e tem sucessões naturais que acontecem em cada estágio, né? Se você vê aquilo lá dentro de uma semente tem todo o potencial, mas aquele semente não quebrar a casca, né? Nunca vai brotar. Exatamente. É, e eu vejo que, assim, para mim, eu tive muito. A minha adolescência foi. Externamente, se alguém olhando de fora, fala assim: ah, o Rafael lá, porra, ele, né, esportista, consegue tirar nota, tá sempre conquista. Eu sempre vivi para mostrar para fora, né, que eu tava tudo bem Entendi, por fora, né, tipo, ó, aqui eu consigo fazer um esporte bem, eu vou na escola, consegui entrar na engenharia, fazer uma faculdade, né, bem difícil, difícil é. ali. Na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá, se eu queria estar lá.
Mas eu falei assim, mas todo mundo lá fora Precisa, respeita isso, né? precisa me Isso aqui aplaudir, né? preciso me aplaudir, isso aqui E aí aí a parte de relacionamento, assim, eu sempre me sentia menor, assim, porque eu tinha muito medo, a forma como a minha transição de menino para homem não foi uma forma que eu percebi como de sucesso, né? Eu achei que foi Aham. uma falha minha, eu falhei, e aquilo lá me perseguiu, me persegue até hoje, assim, né? De forma muito mais sutil, mas são camadas, né? Eu vejo Sim, que cada vez que eu trabalho ali, vai mudando vai do essa, mais denso para o mais sutil, assim. entendi. Então, aquilo lá, quando estava na faculdade ali, terminei um relacionamento, acabei entrando em usar drogas e acabei indo usar droga pesada, assim, para parar de usar Uau, droga, né? sim, Foi a minha primeira momento que eu falei assim, bom, eu tenho que olhar para dentro, não tem como, né? Ou eu entendi. tô machucando, eu estava me destruindo e começando a afetar as pessoas ao meu redor, né? Sim, E, e aquilo ali chegou um momento, eu falei assim, não, não dá, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Preciso de ajuda. Essa é a sim, questão, né? Porque eu lembro até hoje, né, na minha cabeça, eu sempre tinha aquela coisa, não, a determinação sempre foi muito forte, assim, eu vou sair disso. Eu tava lá na merda, tava lá, tipo, só com o nariz e a boca para fora do, do, do monte de bosta, assim, mesmo, né? Eu falei, não, mas eu vou sair de lá, né? Mas eu eu não consigo sozinho, né? tava só com a boca com o nariz, mas não botava a mão para fora para pedir ajuda, assim, né? Tipo, é outra coisa talvez uma percepção de masculinidade que, não, eu tenho que ser forte e conseguir as coisas sozinho, né? É verdade. E como homem, como sempre para mim foi difícil pedir ajuda, muito Dói difícil no pedir ego, ajuda, né? muito, muito. Bate no ego. Aí chegou ali um momento que não teve não tinha mais o que fazer. Minha família falou assim, ó, você tem que fazer alguma coisa, né? Você fala que vai conseguir aí você sai sábado e volta no domingo de tarde aí, deixa todo Caramba, mundo cara. aqui preocupado e foi isso, né? De sentir o sofrimento da minha mãe, de ver o sofrimento dos meus familiares ali, assim, né? E eu não estava conseguindo sair daquele loop que eu entrei. Uhum. Assim, vou ter que procurar ajuda, né? E foi quando até fui para minha primeira experiência de grupo, de participar de grupo, que foi Narcóticos Anônimos, que era o Caramba. grupo Então foi a primeira experiência e ali também eu me sentia pior ainda, né? Porque aí eu falava assim, que eu aqui, playboyzinho, nesse grupo ali, um monte de gente de outras classes e com Sim, problemas muito maiores que eu, muito maiores do que eu. E eu me sentia pior ainda, eu falava assim, cara, por que eu tô acabando com a minha vida aqui? Olha, eu tenho tudo. Era pior ainda, porque eu falava assim, eu não tenho nem porquê tá fazendo isso, eu não entendi o porquê. Por que eu tô entendi. acabando com a minha vida se eu não tenho razão? Eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho uma faculdade, tenho um trabalho, tenho Tem tudo. tudo, né, cara? Tenho tudo e tô acabando. Então, e meus pais, né, eles pensavam a mesma coisa, eles não entendiam, né? Não entendiam por que eu tava fazendo aquilo. E no final, na verdade, era uma dor interna muito grande que eu nunca botei para fora, né? Que eu transformei aquela dor em uma autopunição mesmo. Né? Entendi. Era uma E aí, autodestruição. e nas drogas você achava você achava era uma válvula de escape ou porque você se adormecia ali, aquela sensação ia embora quando você usava a droga? Aquela Qual que sensação era ia o embora, né? motivo? É o release, dava, por um momento, dava aquela Paz? Trazer a sua paz, paz que você né? queria? Trazia Ah. aquilo lá. E outra coisa, eu comecei a usar droga no meio de prostituta e favela e num ambiente muito Hostil? pesado, assim. Só que Sim. lá eu era tipo, e como eu usava com as prostitutas, eu era o bom rapaz, eu era o bonzinho. Elas queriam estar comigo, né? Lógico, eu dava droga, pagava acomodação para elas para a noite, que elas eram a maioria de Aham. prostitutas de rua. E ainda assim eu era bonzinho ali, né? Tipo, eu,
Vou pro cuidava, outro pra quê, né? elas entravam na paranoia e eu tava ali cuidando delas, assim, né? Então era como se eu fosse, era um anjo no meio da noite ali que trazia um pouco de paz na vida delas também, né? Entendi, Então, cara. para mim era assim, aqui eu sou aceito, né? Entendi. Tinha até essa questão, assim, então aquilo ali para mim foi crucial para eu poder começar a me conhecer. Eu tive dentro do Narcóticos Anônimos, tem os 12 passos e aquilo lá é um processo de autoconhecimento. No final, Entendi. tem certas coisas que eu não concordava, né? Que eu bati de frente, falava assim, você é um doente, você vai ser doente pro resto da vida. Aquilo lá não entrava para mim, assim, né? Eu falei assim, Sim, não, isso daí eu não acredito nisso, para mim isso não funciona e era o que até me fazia ter, assim, querer sair, não participar, e falar assim, entendi. a hora que eu ficava melhor, eu falava assim, sou doente porra nenhuma, vou aqui, aí quando eu caía de novo, quando eu tinha uma recaída, né, eu falava assim, porra, o que eu vou fazer, né, deixa eu ir lá de novo com a cabeça baixinha e, É e pior ainda, não? tem A que aprender sensação nova. ali. Cara, foi alguns anos, assim, antes de eu vir para a Austrália, né? Foram Caramba. uns 3 anos, acho que dos 22 aos 25, mais ou menos, que foi o processo, né? De ter algumas recaídas, assim. Daí, quando eu vim para a Austrália, eu já estava um tempo bem Já tava clean, limpo. assim. Aham. Né? E ao mesmo tempo, nessa época, eu estava fazendo yoga. Eu comecei a entrar em contato com yoga, com o Tantra clássico, que é mais a parte de meditação e Legal. auto-observação mesmo do corpo interno. E isso, com certeza, é o que mais influenciou, foi o que mais influenciou a minha vida. Né? Mas para mim foi Sim, ali foi um ritual de passagem também. Foi um ritual de entendi. passagem de tentar de ver a minha escuridão de uma forma viva, né, de uma forma externa, porque eu não conseguia olhar para dentro, eu tive que Uhum. manifestar de uma forma externa que Ó, foi, aquilo que foi tava te destruindo por dentro. amedrontoso mesmo, né? Estava me destruindo Entendi, por cara. dentro, porque eu passei por situações, né, por estar nesse ambiente e favela no meio da noite, madrugada, e polícia, e ladrão, e Caramba, traficante, cara. né, que algumas vezes de pensar assim, hoje acho que dessa noite eu não passo, né? Acho que essa noite, né, essa noite não Caramba, passo. cara. E Cara, e mostra de novo aquela questão de a importância do ritual de passagem, né, que você com tanto certeza, fala, para você tivesse direcionado essa energia, tivesse num grupo seguro, onde aquele grupo iria te entender como homem ali, como que você tem essa energia que precisa ser direcionada, talvez não teria passado por essa situação, né, com cara. certeza é o exemplo, né? Eu acho que a gente aprende através do exemplo. Né? Eu nunca tive e não e aí não tem como falar, foi meu pai, foi a minha família, a sociedade em geral moderna que a gente vive não cria esses espaços, né? Atualmente. Entendi. Então, para mim, hoje eu vejo que a minha intenção é de ter espaços, né, de criar espaços onde meninos e adolescentes também podem. Existe bastante aqui na Austrália, tem muito trabalho com isso, né, de ritual de passagem e não que vai ser assim, vai solucionar todos os problemas. Não, Não vai, não vai, sabe? Não vai, mas é a questão de saber que existe, né? Saber de que eu posso levantar a mão e pedir ajuda, saber de que outros homens, o que os pais, os avós passaram na adolescência deles, né? Como que foi para eles a transição, uma iniciação sexual, né? Seja ela com homem ou com mulher, né? Eu tenho pessoas que vêm até o nosso grupo que são homossexuais e para mim foi sim. tão rico e valioso escutar a primeira experiência sexual e como que foi essa iniciação sexual para um homem que tem a escolha, né, homossexual. Aquilo lá, Uhum. para mim, foi muita riqueza, porque eu mesmo, em muitos momentos da minha vida, eu questionei da minha masculinidade. Né? Sim. Questionei, assim, será, né? Será que eu tenho essa curiosidade que eu tenho? Por que eu tenho isso? Né? Será que será que eu sou viado? Porque às vezes eu passo uma fantasia, um É. pensamento louco e aí vem mais uma vergonha tóxica dentro, Entendi. porque
viadinho, tá, não pode, Vão te né? zoar e tal. Te zoar. Então, poder ter tido essa abertura de conversar com outros homens que têm uma escolha homossexual me trouxe muito conhecimento de mim mesmo, né? Sim, Das minhas, das minhas dúvidas, das minhas vergonhas sim, com relação à sexualidade, porque sexualidade é onde a gente carrega mais repressão e mais vergonha, porque não é uma questão que é bem falada, é um tabu, né? A ainda é. sexualidade é um tabu. Então, são muitas camadas É. Porque de autodescoberta. até nisso nós homens, a gente passa por esse processo, somente quando adolescente, né, questão quando a gente fala lá "Ah, o meu é maior do que o seu", aí você cria É, aquela vergonha, a pessoa tem vergonha do próprio corpo, e também cria essa confusão, aí começa a criar uma, gerar várias dores, assim como a opção sexual também, como você falou. Porque, meus amigos ali, os machões, estão me chamando o outro de viadinho. é, Aí se eu me expor, que eu gosto da mesma opção sexual, que eu gosto da mesma orientação sexual, eles vão me chamar de viadinho e vão me excluir do grupo também. Então tem tudo isso também, né, cara? tem, com certeza. Essa é aquela coisa, né, essa energia do warrior de novo, né? É. Muitas vezes ela é usada de forma de competição, né? Uhum. O homem está sempre olhando para um outro homem para ver, para estar competindo, para ver quem que é o melhor ali, quem que é o mais rico, qual que tem mais dinheiro, qual que é mais forte, qual que é mais bonitão. E a do pau, então, é o cara que tem o pau maior é mais homem, né? É. E são tipo coisas que não fazem Sim, sentido. Só que sim. fica implantado lá na nossa cabeça. Daí o cara se olha no espelho, um monte de coisa, ou tá sempre olhando ao redor e se comparando com outros homens para ver o quão homem eu sou É, é, realmente, é. né? Mais Então, viril, mais isso e aquilo. É, é. e quando na verdade, no final das contas, eu sou eu. E Sim, eu, da forma como eu sou, essa foi a minha maior transformação, né? Eu sou eu e eu sou como eu sou e eu tô sim, bem. E é isso, né? Não preciso ser ninguém mais, eu só preciso ser o exatamente. Rafael. E tirar o melhor do Rafael, né, cara? O melhor Né? por exemplo, do Herbert, o melhor de fulano, de Beltrano, e aí tornar a gente usar o que a gente tem aquela coisa, né, você usar o que você tem da melhor maneira possível, né, cara? Transformar da maneira possível ali, né? Com certeza. E e como essa transformação toda, foi para você quando você se tornou pai? Isso fez Cara, enxergar a paternidade de uma maneira totalmente diferente que você tinha antes, do exemplo, por exemplo, do seu pai, quando durante a sua infância, como foi isso? Te fez quebrar ciclos? ó, com certeza. E para mim, assim, né, eu tinha uma vontade muito grande de ser pai, assim, parecia que estava dentro de mim. Quando eu tive essa primeira vez, essa exposição, até esse workshop sobre ritual de passagem em 2011, 2012, eu já estava com uma vontade, assim, dentro de mim grande de ser pai, né? Aí em 2013 eu fui assistir ele de novo, e aí a Estela, né, ela já estava grávida. Na segunda vez que eu fui ver o cara, e toda vez que eu olhava ele falando sobre ritual de passagem, tudo e tal, eu chorava, assim, né? Só que Caramba. teve várias coisas da minha paternidade. Eu lembro também uma coisa que foi crítica, assim, na minha vida. Eu fui num evento uma vez em 2009, acho, 2008, 2009, aqui na Austrália, em Sydney, de multi-level marketing. Era Amway, que é de vender coisas assim. Aí eu acabei indo num encontro anual e vinha vários caras assim renomados. Teve o Robert Kiyosaki de Rich Dad Poor Dad. Tava Caramba, cara. o Jack Canfield também falando sobre body language, várias coisas assim. Então foi incrível assim participar, né? Mas o que me marcou foi que teve no final de uma apresentação os caras, né,
pegando no emocional para te convencer. Você vai querer estar a sua vida inteira trabalhando do 9 to 5 ou você vai criar uma vida, né, financial freedom, né, uma vida livre, aonde você vai Uhum. poder estar vai estar com a tua mulher, com teus filhos e ver eles crescerem de perto. Cara, aquilo lá me tocou assim, ó, me tocou de uma forma que eu chorava assim naquilo lá, eu falei assim, cara, quando eu tiver um filho, eu quero estar com ele, eu quero estar presente, né? Sim. Porque tinha uma parte de mim que achava que meu pai não tinha sido presente. Que meu pai estava sempre trabalhando, sempre trabalhando. Só que hoje, depois de eu passar por todo o meu processo de cura de paternidade, eu vejo o quanto, na verdade, eu aprecio e amo meu pai da forma como ele é, e como ele sempre foi o meu herói, e eu ia atrás dele mesmo, né? Eu, nas minhas férias escolares, eu ia atrás do meu pai, eu ia lá no escritório, ele estava trabalhando, eu ficava no escritório brincando. Ele ia jogar futebol no final de semana, eu ia atrás dele. Eu estava sempre atrás dele porque ele era meu herói, né? Sim, Eu tive sempre um contato muito próximo com o meu pai, assim, e uma conexão energética, emocional muito forte com ele. Né? entendi. Só que várias coisas eu falava assim, meu, não quero ser igual ao meu pai, né? Não quero ser igual ao meu pai. E aí acabei que o quê? Acabei sendo igual em várias coisas, até na profissão, acabei seguindo assim um monte de coisa do meu pai, porque na verdade eu coloquei ele como meu herói, né? Eu coloquei ele como meu Sim, herói, então, né, eu vou querer ser igual ao meu herói, né? como E exemplo ali, como exemplo, né? Só que várias coisas também eu falo assim, não quero seguir essas formas, né? E eu ainda tenho dificuldades em quebrar certos padrões que ainda que eu vejo que eu faço igualzinho a eles, assim, né? Que você pode dar um exemplo aí de qual seria um desses padrões, por exemplo? cara, um padrão muito forte relacionado à masculinidade é de que para ter respeito eu preciso falar alto. Entendi. Para ter respeito eu preciso falar alto, né? E muitas vezes o que acontece é que quando as coisas começa a me incomodar, eu não escuto, não vou lá, aí daqui a pouco incomoda mais, tá ali meu filho brincando com os amigos. Aconteceu isso recentemente, tava com os moleques aqui brincando aqui em casa, daqui a pouco jogaram os negócios na parede, eu já fui assim, já vai com aquela voz assim que é de olhar na cara dele, é assim, né, eu estou impondo limite, mas o que me pegou assim é de olhar a cara dos meninos e ver eles congelados, assim. Por quê? Entendi. Porque é um medo à masculinidade de forma explosiva, né? Sim. A raiva, né? A raiva que só primeiro veio como um incômodo, né? Annoyance, né? Veio só um incômodo. E Uhum. se eu tivesse falado no incômodo, né? Talvez isso não teria acontecido. Não teria falado, não teria ido no level como foi, né? Eu teria Entendi. falado alto ainda, porque eu ainda falo alto, com firmeza, Aham. mas talvez não com a emoção de raiva ali mais presente, né? Assim, que daí já Hum. é uma coisa óbvio, né? Isso é intergeracional. Sim. Isso é intergeracional. E não é só comigo, né? Quando às vezes eu falo isso, muitos falam assim, pô, mas isso é normal. Até com as mães, às vezes eu tô conversando futebol ali, ele fala assim, porra, eu tive. Não, não, isso daí é normal, todo mundo explode e faz. Só que para mim, eu me cobro muito, né? E é óbvio que eu me cobro bastante e a questão para mim eu há anos eu pensando como que eu posso fazer, e eu consigo fazer muito a maioria das vezes, né? Como que eu posso colocar a firmeza sem estar com a emoção negativa attached, né? Entendi. Como é que eu consigo falar com firmeza e não precisar gerar medo, né? Certo. É Porque diferente você ter é fazer a pessoa ter diferente, medo, né, e o respeito. porque é até uma vez eu escutei um cara falando sobre raiva, né? A raiva, na verdade, ela é um valor, ela está protegendo ela tá protegendo os seus valores. A raiva ela vem como assim, alguma coisa que eu valorizo muito foi quebrada, né? Eu tinha, Entendi. eu tenho limite, então a raiva ela tá lá não é para agredir, ela tá lá para lembrar dos seus valores, né? Opa,
peraí, eu quero que vocês respeitem o meu espaço, eu quero que vocês respeitem as coisas materiais aqui, porque se quebrar, isso vai trazer um prejuízo, né? E, então, alguns valores meus estavam sendo quebrados. O meu espaço ali estava sendo quebrado, certos valores meus estavam sendo quebrados. Então, como que eu consigo utilizar essa energia de forma para mostrar, pô, espera Sim, aí, a gente está aqui para cuidar desse espaço. A gente está aqui porque eu também tenho, você tem um espaço de vocês, eu tenho o meu. Eu quero que esses espaços sejam respeitados. Aqui está o limite. Tá? Vamos concordar em respeitar esse limite? E esse é o papel da raiva expressada de forma saudável. Ela é uma entendi. energia que ela vem para te mostrar os seus limites, mostrar os seus valores, né? E conseguir comunicar de forma que cria um acordo, né? A outra pessoa pode falar, bom, mas espera aí, mas eu quero que o meu limite seja um pouquinho mais aqui, ó. Porque quando eu estou relacionando com outras pessoas, não é só o meu limite, né? É, É exatamente. uma existe uma transação, né? Então, tá, mas peraí, mas eu gostaria de ter um pouquinho isso daqui a mais. E aí é como que eu vou. Beleza, vamos testar isso daqui, né? Vamos concordar isso aqui, vamos testar isso daqui. E aí ver como que isso vai refletir. E se de novo meus limites forem quebrados, opa, não funcionou, vamos tentar outra coisa. Né? Legal. Mas uma coisa do meu pai, assim, voltando, né, que eu já saio pela esquina, assim. Não, tá certo, ainda tá no Voltando caminho assim, ainda. com o meu pai, isso é uma coisa, assim, porque o pai sempre falou muito alto, sempre gritou, né, sempre quis impor o respeito de forma com a voz, né, Entendi. com a voz alta. E eu acabo fazendo muito isso dentro de casa. Só que eu vejo que tem uma forma melhor de fazer. Né? Se eu não expresso os meus valores e os meus limites, eles vão ser quebrados, porque eu não estou falando deles. Então, Concordo. se eu tenho esses valores, eu tenho esses limites, eu tenho que colocar. E esse é o papel, muitas vezes, do pai. Né? Não é de impor respeito, de bloquear, é de colocar limites. Né? Porque criança, eu demorei para aprender isso, porque eu ainda estou aprendendo, na verdade, né? Aham. Ainda demorei, ainda estou aprendendo. Porque a criança ela precisa de limites para poder se sentir segura. Se a criança não Certo. tem limites, ela não tem, ela querendo ou não, ela não vai se sentir segura. Agora esse limite ele é totalmente autoritário, né? E vem daí entra religião, entra um monte de coisa, né? A qualquer visão de um Exatamente. pai, a nossa visão de patriarcado tem uma influência muito grande da monarquia, que daí depois a religião também segue o mesmo estado da monarquia, que existe um Deus barbudo que está Uhum. punitivo, benevolente, mas punitivo, autoritário, né? E aí Sim, é a mesma coisa, eu vou colocar limites de forma autoritária ou vou colocar limites de forma cooperativa, né? entendi. Eu vou envolver meu filho mas tem idades também, né? Quando até certo, enquanto a criança tem até os 4 anos ali, não tem como querer fazer nada muito cognitivo, né? Fazer tomar decisões. Uhum. Pode começar, né, a colocar, a dar essa possibilidade. Mas o que eu percebo é que quanto mais eu participo meu filho nas negociações, né, Entendi. e é maior forma que é mais fácil dele seguir, porque ele falou, ele concordou. Sim. Você deu Ao voz invés pra ele, do, ele se sentiu, teve espaço dele ali. teve espaço dele, ele se sente ouvido, se sente que participou. Muito do meu processo de cura que aconteceu também com paternidade na parte emocional, energética, era isso, de sentir, eu não sou ouvido, eu sou pequeno, era o filho mais novo, né? Eu sou pequeno, ninguém me ouve, É. não tenho voz nenhuma, né? Aí eu tenho essa percepção como criança, eu não tenho voz nenhuma, né? E aí eu tenho um exemplo que ter a voz alta e firme é que ganha voz. O que eu vou fazer?
É a forma que eu vou repetir naturalmente. Sim, sim. Porque ali eu vejo que eu ganho atenção e as pessoas me escutam. Mas não é necessariamente a verdade. É Entendi. uma crença, né? É uma crença que eu absorvi. E aí eu vejo, na verdade, se eu escutar, né? Se eu trocar a minha tática, né? Se eu tiver presente e escutar e esperar a minha hora Exatamente. de falar, né? Ao invés de impor, impor. Que para mim essa é uma das coisas que eu mais preciso ainda continuar trabalhando. Porque muitas vezes eu já vou É, querendo por impor. esse caminho, é. Eu faço parte desse time também, cara. Eu falava a verdade, de impor, de apesar que nem você falou, existe outros meios, eu tento às vezes outro meio, mas ainda, acho que o meu processo de conhecimento ainda volta, eu acabo voltando naquele ponto, porque querendo ou não, vamos dizer assim, é um ponto de que eu me sinto seguro, que é um ponto que eu acho que vai funcionar, mas muitas vezes não funciona, né. Você voltar nessa referência que você tem de gritar, de se impor, de falar o mais alto, acha que quanto mais energia você põe na sua voz ali, mais eficaz vai ser. Pode até ser naqueles 10 primeiros 10 segundos, depois não vai ser mais, É. né. A questão é que eu percebo que hoje, né, daí agora meu filho já está com 8 anos, aí o que tem a dificuldade? Como eu fui sempre impondo, impondo, impondo e não dando espaço, fica mais difícil a comunicação, né? Agora para eu conseguir a comunicação é um processo bem mais difícil, porque daí ele já está fechado. Agora ele já está com 8, eu quero com vezes conversar, tentar entender o que está acontecendo na Uhum. vida dele, ele já está fechado, porque parte dele já acredita que ele não tem espaço, que ele não tem voz, Entendi, né? entendi. E Ah, aí, isso é muito aí importante saber. o trabalho fica mais difícil agora, porque eu falo assim, pô, eu queria tanto que ele se abrisse comigo, mas como que ele vai se abrir se ele não se sente seguro em se abrir? Sim. Porque parte dele acha que eu nunca escuto e que eu tô sempre impondo. E aí Uhum. eu vejo, por que que eu não conversava? Então aí agora eu tô vendo, por que que eu não conversava com meu pai sobre minhas dificuldades também? Entendi. Porque eu não Então ia se me tu sentir seguro, eu não me sentia seguro na presença. Na verdade, a verdade no final das contas é essa. E não é questão, não é mental, é o corpo. O corpo ele tem vários mecanismos que ele de defesa e de aprender aham. para se adaptar no ambiente que ele vive. E aí, Pelo depois hã. tá, é, essas memórias estão atreladas no corpo, para dissolver e reformular, reprogramar, É é um um trabalho, né? trabalhinho. É. Mas pelo que você falou aí, você acha que talvez seja um ciclo se repetindo do filho não ouvir o pai novamente? Ou como que você está pretendendo quebrar esse ciclo aí? Você está se trabalhando, claro, É. mas você acha que você tem um jeito ainda de quebrar esse ciclo? Eu acho que tem, com certeza, Sim. né? E eu vejo que, na verdade, é muito mais. São duas coisas. É o trabalho interno. Eu sempre ouvi, assim, eu já vi muitas coisas transformarem na minha relação com meu filho, o Uhum. comportamento do meu filho mudar, através de eu estar fazendo o meu próprio trabalho de cura interior, né? Entendi. E quando eu, de repente, reprogramei lá uma forma de que eu percebia meu pai, ou, ou algum um trauma meu de infância, modificou dentro de mim e eu liberei aquela energia, meu filho mudou de comportamento. E eu falo assim, como assim? Uau. Eu não preciso. Aí às vezes muito menos, às vezes eu penso, nossa, tem que fazer, fica naquela coisa de novo, assim, né? É estratégia masculina, né? De criar uma estratégia, um plano e agir, né? Sim. E muitas vezes a parte feminina que é só é, Just let it go, deixa. let it go, deixar ir e ser, simplesmente ser, né? E muitas vezes eu vejo que tem que ser os dois, né? É um Sim, balance. Tem que fazer o trabalho interno, let go, e também tem coisas que daí tem que fazer um trabalho na relação, né? Então, sim, exatamente. eu com certeza é uma coisa que eu quero estar continuando a trabalhar, porque
É, Porque é muito importante, vai ser é importante para ele quando ele se tornar homem, né, se sim, tornar com adulto, certeza. grande, para ele E eu não acho, cometer é, muitos erros que você já cometeu. com certeza. E quando ele se abre assim, fala assim, ó, porque na escola estão fazendo isso, está acontecendo isso. Pô, me dá, sabe, uma. É tão bom de sentir, pô, meu filho confia em mim, tá falando, tá me contando, o que tá Uhum. acontecendo. E, e aí também é a questão de fazer esse reforço positivo. Daí quando ele faz isso, assim, nossa, filho, muito, muito, muito feliz que você está contando isso pro papai. E aí o que eu procuro fazer também, normalmente, é contar das minhas histórias, né? Pô, quando eu estava na escola, filho, acontecia isso comigo. E aconteceu, né? Tipo, para tentar criar um contexto e ao invés de falar para ele o que ele tem que fazer, pô, você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Normalmente eu Aham, tento contar o meu contexto, né? Como é que foi para mim, né? entendi, Nessa época, em situações parecidas e o que eu fiz naquela época, né? E o que entendi. eu errei naquela época, porque muitas vezes assim, ah, filho, eu saía na porrada, né? É, Só que hoje, né, tem outras formas, né? claro, claro. Ao invés de não É, falar nada, ah, eu não brigava, né? Tipo, ah, não vou falar pra ele que eu saia na porrada porque eu não quero que ele saiba quem eu realmente era. Né? sim, Não, eu saía na porrada, né? E não podia apanhar, senão meu pai é, falava que eu ia apanhar em casa também. apanhar em casa. Se chegar em casa chorando, você apanha de novo. É, A fase mais típica que a gente escuta, meu né? pai era chegar com o olho roxo e vai ficar com o outro. E assim Aí eu nasce um pensava, lutador. foi bom, vou ter que, se o cara for grande, eu vou dar uma e vou sair correndo. E vou ter que aprender a me virar para não, né, É. para E não, mas para não dar mal. Mas o que você fala que faz, cara, é muito legal, porque se cria uma empatia, né, mostra que: "Não, eu já passei por isso", aí cria aquela coisa, aprender pela experiência, né, então na hora que ele estiver naquela situação novamente, ele vai falar assim: "Opa, o papai fez diferente, então acho que eu vou É, agir diferente. E isso deu certo pra ele, isso não deu, então não vou por esse caminho", né. é, é o que a gente espera, né? Não dá para, e Não, é o não que eu vejo dá. no grupo de homens também. Quando a gente começa a ver que a gente não está sozinho, né? Porque essa é uma das maiores traumas de criança mesmo, é o abandono, né? E muitas vezes na adolescência vai chegando ao momento que você repete o ciclo emocional, né? Você recebe o sentimento que sente tipo, em algum momento na nossa infância a gente foi deixado sozinho para chorar no canto, né? Uhum, E foi abandonado, né? Ficou entendi. ali, não é a criança, o trauma de abandono é quando a criança não tem pai e mãe. Não, a criança percebe um trauma de abandono naqueles momentos em que ela está sozinha, chorando, desesperada e não tem ninguém ali para ela. Sim, sim. E aí, quando você tem uma situação na tua vida que você sente uma vergonha, uma sensação muito forte de que eu estou sozinho aqui e não tem ninguém para mim, você está repetindo o padrão que você sentiu lá no berço já. Né? Entendi. E Você aí, ficar aham. o que você fala assim? Ah, não tem ninguém para mim. Como é que eu vou pedir ajuda? Né? Como é que eu vou pedir ajuda? Porque tem uma parte dentro de mim que acredita que não tem ninguém para mim. Então não vem nem, não tem de onde vir a vontade de pedir ajuda. Não vira vontade de pedir ajuda assim, eu tô só, porque tem uma parte que eu tô sozinho mesmo. Eu Uhum. tô aqui nesse emaranhado emocional aqui, com extrema contração, né? Sim. E, e tô sozinho aqui, não tem ninguém para mim. E deixa eu te perguntar uma dúvida que surgiu. Por exemplo, a gente fala você está conversando de entender, o os sentimentos, por exemplo, também quando criança, ouvir, tudo mais, saber que sempre vai ter ali para ajudar. Eh, mas eu acredito que deve existir uma linha ali onde a gente até onde acho que a gente dá para ir, e outra coisa é onde, a gente tem que descobrir por nós mesmos. Por exemplo, nem tudo a gente vai poder, em nem todo momento a gente, eu acho que deve ou vai conseguir pedir ajuda. Uhum, Como que sim. você,
ensina essa como que a sua experiência te ensinou isso? Onde a gente dá pra ter essa linha, sabe? Eu não sei se conseguir me entender. Porque É, nem tudo a gente vai poder pedir ajuda, eu acho que nem tudo a gente deve pedir ajuda. Algumas coisas, acho que tira a gente tem que ter aquela autorresponsabilidade de assumir e fazer, e fazer, sem sim. precisar, acho que, da ajuda dos outros. Ou sou eu que ainda tô num processo de conhecimento É. ali que precisa evoluir. O que que você diz? Eu vejo assim, hoje para mim, eu ainda passo por isso, né? Por exemplo, o que hoje eu comecei a ir atrás de ajuda são os padrões que eu vejo que estão se repetindo há muito tempo. Eu falo assim, pô, Certo. já tô aqui. Foi a mesma coisa com a droga. Eu tava lá assim, não consigo. Eu consigo, 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 consigo. Eu sei que eu consigo, mas eu tô aqui batendo a cabeça na parede já faz 2 anos e tô repetindo a mesma coisa. Né? Entendi. Então, eu percebo assim, quando algum padrão para mim aparece, eu falo assim, caramba, cara, você já tá fazendo isso há 1 ano e você tá falando que vai fazer diferente e ainda não tá conseguindo fazer diferente. Vai ver quem que já passou por isso e saiu disso, que é isso que eu tento daí olhar. Quem que já passou por isso ou trabalha Certo. especificamente com aquilo que vai poder me ajudar. Entendi, entendi. Então, hoje eu tenho essa consciência, né? Eu até esse ano, eu falei assim, comecei o ano, tive uma situação que é mais relacionada com a sexualidade, eu falei assim, caramba, cara, isso aqui tá acontecendo já faz, cara, Aham. 18 meses, já quase 1 ano que tá acontecendo isso. Quem que pode me ajudar com isso? Daí eu já sabia, porque eu já estava olhando a pessoa que podia me ajudar há um tempão, só que uma hora eu Entendi. vou lá, uma hora eu vou lá, né? Uma hora eu vou lá, né? E eu fui, né, com uma terapeuta sexóloga mesmo para lidar com coisas bem sutis no meu sistema nervoso, né? Hoje eu Entendi. vejo assim, hoje eu estou há muitos anos fazendo um trabalho emocional e um trabalho profundo. Não acabou, só que ele continua. Só que hoje eu vejo assim, é muito menos mental e é muito mais no corpo, porque eu vejo que a gente vai o meu entendimento do trabalho de, de, de cura, assim, Aham. pessoal, de autoconhecimento, é que a gente vai indo mergulhando, mergulhando e vai indo mais profundo. Só Sim. que esse profundo, ele não, para mim, como eu percebo, hoje ele virou uma coisa muito a consciência, a minha percepção do meu corpo, das coisas que estão mudando dentro do meu corpo, das sensações, né? Porque hoje eu tenho muito essa awareness das sensações do meu corpo quando acontece uma coisa. Não fica só na história. Né? A história já não Entendi. é mais o que está no meu background. A história está ali e eu estou sentindo aqui no corpo o que está acontecendo no corpo. Certo. É, eu vejo que assim crenças e emoções elas estão sempre atreladas, né? E elas formam um ciclo ali que tem uma energia. Toda vez que eu modifico aquilo lá libera energia, né? Então eu estou criando espaço, né? Eu crio espaço, mais espaço e eu tenho mais vitalidade, né? Mais energia. E daí quando eu tenho Certo. mais energia e mais espaço, aí eu vou mais profundo. Eu vou mais profundo. Só que o mais profundo eu vejo que como se eu vou acessando mais essas memórias de infância, de bebê mesmo, que estão Caramba, no cara. corpo, porque quanto menor a intensidade, você percebe um bebê quando ele tem uma emoção. Olha a intensidade que é. Ele está chorando, né? Ele está chorando com toda a energia dele, assim, uá, uá, uá. Então, perceba a gente que a gente reprime tudo. Agora, se você entrar num estado catártico como adulto e começar a gritar, a chorar, o tanto de energia que aquilo vai liberar. Se você tiver essa Entendi. experiência, né, como adulto, você vai ver o tanto de energia que aquilo vai liberar. Então, é muita energia que, 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 é, que existe na idade mais inferior. E o que acontece é com o cérebro mesmo. Quando a gente é bebezinho e tal, o que está desenvolvendo é primeira parte, a parte límbica, que é a parte do cérebro que está conectada com as emoções. Uau.
Então, muito antes da gente começar a querer entender, a gente não entende nada, a gente só sente, a gente só tem reações fisiológicas no corpo, né? Entendi. Então, hoje eu vejo que para eu estar continuando o meu processo, ele tem uma parte mental, mas ele é muito mais hoje físico e de sensações no processo meu de autoconhecimento do que tão mental. Entendi. Entendi. Cara, Mas, mas eu nunca. Pode falar. eu ia falar, só que mais o que acredita que também a gente é como se a gente tem os nossas camadas de proteção e o corpo precisa se sentir seguro o suficiente para poder acessar essas camadas mais profundas, Mais assim, profundas. Entendi. é, É um, senão é é choque, um, né? Senão é um choque no sistema. É, Por isso que você fala que algumas pessoas, quando entram no estado de choque, elas paralisam. É o corpo te é, protegendo ali. é, eu tenho estudado há alguns anos essa questão tem uma nova teoria, né, que chama o Polyvagal Theory, a teoria polivagal, que tem um nervo que conecta todo o sistema digestivo, o nervo principal, com o coração e com o cérebro, né? E ali ele manda muito mais informação para o cérebro do que o cérebro manda informação. E aí na teoria polivagal também eles falam sobre isso, que a gente tem a parte da frente, tem um nervo que corre pela parte ventral e a parte dorsal. E eles falam que a parte dorsal é essa parte mais primitiva do sistema. Primitiva não como muita gente entende primitivo como sendo pior, né? Aham. E primitivo não é. Primitivo é mais perto da origem, né? É o Entendi. primeiro, né? É a mesma coisa com civilização. Ah, a civilização aborígena é primitiva. É primitiva, eles estão mais perto da origem, né? Eles são Entendi. É. mais conectados com a natureza, né? E Sim. o dorsal, assim, por ser mais primitivo, ele fala que é mais conectado com a parte reptiliana, é como se fosse a tartaruga que, na hora do medo, entra para dentro da casca. Caramba. E tem o congelamento, né? E tem um método de. Porque tem o parasimpatético e o simpático e parasimpático, né? O mesmo sistema nervoso, eles têm certas funções, né? E tem a função de fight or flight, Certo. mas tem o parasimpático dorsal, que eles falam que é essa função de congelamento, né? É uma função de proteção. É tipo uma desassociação mesmo. É tipo, o corpo trava, não consegue mobilizar, não consegue fazer nada porque é muito intenso para fazer qualquer coisa, né? Pro Entendi. sistema nervoso, né? É legal porque outras pessoas, já escutei em outros lugares que é como se for o corpo te desligasse ali por um momento ali. Você Como se não. fosse. Então você tá travado ali. A gente que é da computação, a gente fala que deu tela azul, né? Da informática, de dar uma. Você É, trava ali, você não. Epa, o que aconteceu? Aí buga. isso mesmo. E, cara, onde a galera pode te encontrar aí para participar do grupo, para participar desse bate-papo legal aí contigo pessoalmente, velho? Cara, a gente tem um Instagram ali, a gente não é muito ativo, não anda muito ativo. Até estava conversando com o Henrique, que ele é parte do grupo e ele que criou a marca e tudo mais, ele que veio com o Knowledge Legal. também, Man. E a gente faz uma coisa bem colaborativa, né? A gente é na Gold Coast, a gente está na Gold Coast no momento. A gente se encontra uma vez a cada 15 dias aqui. E Certo. E para o segundo semestre a gente vai tentar trazer algumas outras coisas, de repente até algum encontro online, de repente até uma vez por mês, talvez fazer encontro em Brisbane, estou pensando. Oh, E, legal. Se e, tiver em Brisbane, me chama aí que eu vou participar também. mas para achar a gente é o Man to Man, que é Man é M-A-N, 2 Uhum. M-A-N, Brotherhood, e mandar mensagem lá, eu vou olhar. Tem outros companheiros lá também, né? O Roger, o Henrique também tem acesso.
alguém sempre olha e responde. Se quiser Legal. também, o Rafa Vescher, também estou no Instagram. Também não, eu olho mensagem, não sou muito ativo em post, assim, né? Mas se quiser me contactar, qualquer coisa, eu estou sempre disponível. Cara, Seria um prazer, hein? animal. Muito obrigado aí pelo papo e acho que uma coisa que eu sempre peço para todo mundo aí que começou a virar rotina agora é uma mensagem final aí toda a sua experiência que você teve até hoje, o que você diz para todos os. Não precisa necessariamente ser pai, mas É. para os homens em si, você acha que poderia contribuir como uma última mensagem aí? Cara, a mensagem é se conheça e trabalhe em si para conhecer o seu interior, porque o seu filho, a sua vida ao seu redor vai ser sempre um espelho de como você se sente internamente. Então, a minha mensagem é, meu, sempre trabalhe em si e quando ficar difícil, né, respire, respire e respire, né, mas respire, confie e esteja atento, observe, né, observe a vida ao seu redor, Entendi. porque a vida é preciosa, né, e ao mesmo tempo que é importante fazer esse trabalho interno, fazer ele com leveza também, né? E fazer com Sim. curiosidade. Para mim, o que eu mais aprendi com criança é isso, é retornar à inocência. Né? E a inocência não é assim, eu sou um bobão que todo mundo faz o que quer. Não, é aquela sensação de é, sempre um novo começo. Né? Todo dia um É. novo começo. Né? Então, explorar a vida com curiosidade e fazer esse conhecimento interno com curiosidade, com leveza também, cara, não tem nada melhor do que isso para mim. Cara, muito obrigado aí, minha velha. E agradecer a todo mundo que também ficou aí até agora nesse bate-papo muito bacana, muito leve aí. Não deixa de me seguir nas redes sociais, @Resenha de Pai Podcast, e no YouTube, Resenha de Pai Podcast. Deixa de se inscrever, compartilhar com todo mundo, que esse papo aqui tem que ser distribuído para quanto mais gente, quanto mais homens, melhor, para a gente espalhar a palavra. Muito obrigado aí, galera. Muito obrigado, Rafa. Tenha um ótimo dia aí para você, cara. Até mais. Valeu, obrigado, Emerson. Valeu, Boa. bom dia aí.